Olá, tudo bem? Um grande prazer estar com você aqui no Eu e Você de novo, programa exibido pela TV Rio Preto, que também é produto do Núcleo de Comunicação da UNORTE, Centro Universitário do Norte de São Paulo. Há uma coisa que é muito importante para a gente entender, nesse aspecto atual, da vida atual, que é a questão do autoconhecimento. Muito se fala, mas pouco se entende do que significa o autoconhecimento. Nós não temos aqui, no nosso mundo ocidental, uma cultura voltada para o autoconhecimento. Nós temos uma cultura mais de conhecimento do que de autoconhecimento. Quer dizer, sabemos de muitas coisas, somos especialistas e especializados em muitas atividades, mas pouco sabemos a respeito de nós mesmos. Isso é extremamente importante nos tempos atuais. Será que a gente dedica alguma parte do nosso dia para realmente se conhecer? Acho que fica aqui um lembrete para isso, de você buscar qual é o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira essência. Se autoconhecer hoje em dia, eu diria para você que é uma das principais funções da vida moderna e que isso se estabeleça na sua e de todas as pessoas que convivem com você e gostam de você. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa uma presença que eu considero ilustre. É uma presença que para mim é única, faz parte da minha história de vida há mais de 40 anos, o meu amigo, irmão, Carlos Roberto Antônio. Quero dizer para você que é mais do que um prazer, é uma honra te receber aqui, de você ter aceito o convite para a gente estar podendo bater esse papo, falar de várias coisas que faz muito tempo que a gente não se atualiza, dedicar o seu tempo aqui para que a gente possa conhecer um pouco mais a respeito da tua pessoa. Eu sei um pouquinho dela, mas muito pouco diante de tudo aquilo que faz parte do teu universo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. É muito bom ter você aqui. A primeira questão que eu já te lanço, logo de início, é o seguinte: quem é o Carlos Roberto Antônio? O Carlos Roberto Antônio, primeiramente, é uma alegria estar aqui com você, meu grande amigo de infância, meu único amigo de infância. Depois tive outros grandes amigos, mas você é o único que a gente tem essa amizade, é uma honra estar aqui. O Carlos Roberto Antônio é um cara humilde, trabalhador, capricorniano, extremamente, a minha qualidade é a sinceridade, como todo capricorniano, e que gosta de fazer melhorias para o universo, basicamente. É assim que você se reconhece como pessoa. Sim. Você disse como você é, mas ainda não sabemos quem você é. E você disse características suas e também qual é a sua função, a sua missão nessa vida, mas e esse quem? De quem nós estamos falando quando falamos de você? Profissionalmente? As pessoas conhecem o Carlos? Eu acredito que conhece pessoas que trabalham comigo, sabe que eu sou transparente, que normalmente não existe um Carlos que um dia está alegre e outro dia está emburrado, que está bravo, que está mal educado. Eu estou sempre o mesmo, sempre alegre, sempre sincero, sempre querendo ajudar as pessoas. É difícil a gente falar de si mesmo, mas pode perguntar para os funcionários, para os dermatologistas que me acompanham. Então, sempre eu procuro ser o mesmo, não ter duas caras. Eu estou diante, além da amizade que a gente tem, de um dos mais importantes médicos dermatologistas hoje do Brasil e referência também internacional. Como isso tem sido na tua vida? Como é que você descobriu isso? Como é que você incorporou a dermatologia? Eu me lembro, óbvio, quando você fazia faculdade de medicina e que tudo isso foi meio que se traduzindo na tua relação com o teu próprio pai, e a partir daí a dermatologia foi fazendo parte da tua vida e você já tem uma história já para contar em relação a isso. Como que isso funciona hoje? Como que chega até hoje a dermatologia na tua vida? Obrigado pelo elogio, Marcos. Eu acho que chega assim, a gente tem um exemplo primeiro do pai, de ser uma pessoa dedicada, que coloca o paciente na frente, que traz boas informações da medicina. E aí, diferente da juventude de hoje que faz essas medicinas
particulares por status, por dinheiro. A gente sentia no meu pai aquele desejo de ver o paciente bem, aquele amor à medicina. Então, começa assim esse exemplo. Você sabe que nós jogávamos bola, éramos fanáticos por futebol, pensávamos em ser jogador de futebol, mas aí você vai vendo que não é, ninguém é um Neymar para você seguir aquela profissão, e você vislumbra uma outra referência, né? Você tem a referência dos seus ídolos, tem a referência dos ídolos profissionais, e essa referência era meu pai. Sempre com muita ética, não bebia, não fumava, então educado, respeito ao ser humano. Foi passando isso, a gente foi trabalhando na faculdade, consegui entrar na FAMERP, uma faculdade extremamente hoje entre as 3 mais concorridas do Brasil, e lá eu fui conhecendo grandes professores com grandes exemplos, que é o que torna profissional. Fui me apaixonando, na hora de escolher as profissões eu fiquei entre a psiquiatria, ser psicólogo, e entre a dermatologia. Interessante, eu não sabia disso. As duas são, né, quando a gente tem a formação do sistema nervoso, ela sai junto com o tecido da pele, né? Então, a pele está muito ligada ao sistema nervoso, tanto que tem muitas doenças, né, ligadas a isso. E por isso que muitos dermatologistas pensam em psiquiatras e vice-versa, né? Tem muito essa relação. Então, a gente pega esse exemplo e aí acabo me formando, indo para essa referência do Dr. João, do meu pai, na dermatologia. E aí eu tive algumas dificuldades que ninguém imagina, que era dissociar o nome do meu pai, né? Associar aquele grande exemplo e você é o filho do João Roberto, né? Hoje, muita gente na dermatologia conhece meu pai como o pai do Carlos Roberto. Olha então, que a gente interessante. foi estudando, foi trabalhando, aí eu fui trabalhar em uma cidade pequena, José Bonifácio, fiquei 10 anos trabalhando lá para conseguir fazer meu nome. E aí os pacientes de José Bonifácio, 40 quilômetros de Rio Preto, passaram a vir a Rio Preto, foram lotando minha agenda, os do meu pai foram me conhecendo, eu fui um dos introdutores do Botox no Brasil, então comecei a virar uma referência também para dar aula dos preenchimentos, das grandes tecnologias. Até hoje, praticamente 40% de todas as tecnologias lançadas no Brasil, eu que lanço, os produtos mais avançados. Então a gente foi criando um nome, tanto profissionalmente a nível de cidade, quanto a nível científico. E eu fui percebendo que estudar, ao mesmo tempo que você propiciava novidades ao ser humano, avanço ao ser humano, me trazia também reconhecimento científico e trazia retorno financeiro também. Então eu passei a me dedicar cada vez mais. Sou um dos poucos dermatologistas do mundo que dedica 2 dias no mês para estudos científicos. Então a gente foi avançando nesse padrão, tanto profissional quanto de cuidado do ser humano. Atendi como voluntário, como professor na FAMERP, durante 10 anos como voluntário, né? E depois eu fui contratado e fiquei como chefe lá da cirurgia dermatológica, dos procedimentos. Então tudo isso virou um conjunto que fez eu chegar ser um nome, né? Uma referência para o país, mas é toda uma construção que ninguém imagina, né, que eu trabalhei 10 anos, pegava uma estrada da morte, que era a BR-153, para ir para Bonifácio 2, 3 vezes por semana, e que tive que quebrar muitas barreiras, porque muitos professores tinham preconceito comigo, falavam, não, ele está aqui porque ele é filho do João Roberto. E nesse meio tempo, as pesquisas, ganhei 5 prêmios nacionais em dermatologia. Que espetáculo. E aí acabou criando essa referência para as empresas, e aqui também. E mais recentemente, um dermatologista, filho de um dos chefes do Sírio-Libanês, me convidou para atender pacientes do Sírio-Libanês. Então, grandes autoridades, referências do Brasil, também hoje são meus pacientes lá em São Paulo. Então, é toda uma construção que eu acho que serviria de exemplo, assim como você lutou muito para chegar aqui, que a gente tem que lutar com ética, honestidade, dedicação, e enquanto os outros dormem, a gente tem que trabalhar. E para chegar onde cada um almeja. Em diversas pesquisas que eu fiz, ela foi uma que mais me comoveu, principalmente por ex-estudantes daqui. Então é super bem organizada, super bem comentada, e isso me encantou muito, fora que a gente é nota 5 no MEC, e são excelentes professores, excelente coordenadora, e a reitoria também é super atenciosa. Por isso que estética é na UNORTE. Quanto de lá de trás
de quando nós éramos adolescentes, e você lembrou muito bem que a gente jogava bola, e que tempos eram aqueles, né? Que a gente basicamente só tinha isso para pensar na vida. Mas o quanto isso foi importante para servir de escada e trampolim para a gente chegar nos dias atuais. Queria que você me falasse uma coisa. Ao longo de todo esse tempo, de todos esses anos, que analogia que você faz de como era a vida no passado e de como era a vida no presente? O que você acha que mudou? O que hoje é substancial para você? O que você acha que se perdeu ao longo do tempo? O que você acha que ganhou-se com o tempo? Eu acho, Marcos, na minha concepção, procuro estudar muito essa parte de comportamento humano. Você falou no início que é importante tentar se autoconhecer, né? Tentar se autoconhecer. Eu tenho 30 anos de análise com a psicóloga Brasilda Rocha, que eu acho que me fez eu tentar me conhecer um pouco melhor. Eu acho a psicologia fantástica, todo mundo deveria fazer. Mas o que eu acho, analisando o ser humano do passado para hoje, é que nada mudou. O que você pode perceber é que nada mudou. Sempre houve a maldade e a bondade, sempre houve os trabalhadores e os vagabundos, e assim por diante. Os extremos, né? Os extremos. O que mudou só foi a tecnologia. O resto, o ser humano, bom, é o bom de sempre, e o lixo é o lixo de sempre, desde a época dos macacos, da evolução até hoje. Plenamente. Nada mudou. Nada mudou. O que cada um tem que mudar é a si mesmo. Em termos humanos, nada mudou. Nada. Você concorda? Sim, concordo. Então eu acho que cada um que tem que lutar para mudar a si mesmo, porque a humanidade em si, hoje eu educo meus filhos sempre na bondade, mas sempre colocando o outro lado para eles saberem que existe a maldade, os desafios. Então sempre pensando que você vai para o lado bom, procure os bons, da sintonia do bem, da energia do bem, mas fique sempre preparado para o mal e respeite o mal, porque a pessoa que tem o mal não é culpada por ter o mal. Nem todas as pessoas respeitam o mal. Sim. Nem todas as pessoas entendem qual é o propósito do mal. Que é muito bom. Que é muito bom. Ele serve de um paradoxo para que a gente, através desse paradoxo, possa trabalhar a evolução. Eu acho isso fantástico. Isso que você está trazendo aqui serve para todas as finalidades. E a gente procura utilizar... Eu acredito que na medicina é importante utilizar isso, porque algumas pessoas não sabem lidar com contradições, com sofrimento, com aquilo que atenta contra a vida delas. É muitas vezes uma relação de sofrimento, de conflito, ao invés de estabelecer uma relação de entendimento do que está acontecendo. Isso acontece com as pessoas que estão acometidas por alguma situação, algum problema de pele, por exemplo? Mas muito. A pele, vitiligo, por exemplo, as manchas brancas, como que Michael Jackson tinha, que afeta 3% da população. A psoríase, que é aquela descamação intensa na pele, mesmo a queda de cabelo, a descamação de sobrancelha, de rosto, são várias doenças que são afetadas por isso. E a maioria são causadas pela maldade do ser humano, pelas tristezas, pelas frustrações que levam ao desencadeamento de doenças na pele. Situações emocionais? Sim, exatamente. A pessoa começa a psicossomatizar no corpo. E óbvio que tudo vai se configurar, vai aparecer na pele. 5% das doenças de pele tem impacto direto do emocional. E mais ou menos eles calculam que uns 30% tem um impacto direto e indireto. É muita coisa. Como é que você trabalha essa questão emocional do seu paciente, por exemplo? Essa questão é uma das coisas que mais diferenciam os bons dermatologistas, que é o olho no olho, né, que a gente tem. Ouvir o paciente primeiro você precisa ouvir, porque hoje a maioria dos médicos nem sequer olha no olho da pessoa, eles não fazem a medicina por amor. Então, olhar, entender, e aí você dá alternativas para ele. A psicologia é uma das grandes alternativas. Praticamente todos os meus pacientes que têm algum problema de pele fazem acompanhamento psicológico para você tentar superar essas tristezas e frustrações que levaram a essa doença. O profissional de educação física pode atuar em clínicas médicas, hospitais, escolas, clubes ou academias, dentre outros espaços. A educação física tem um mercado de trabalho amplo, com várias possibilidades para a sua carreira de sucesso. Inscreva-se já para o vestibular 2023 em nosso site, unorte.edu.br.
Você acha que nós estamos caminhando para uma exacerbação do medicamento na vida das pessoas? Ou você acha que as pessoas estão se conscientizando de que, humanamente falando, é importante ela se cuidar sem despender tanto do aparato medicamentoso, por exemplo? Eu acho que elas andam juntas. Hoje, Marcos, tem medicamentos que acabam, igual psoríase, por exemplo, eles fizeram medicamentos que agem dentro da substância gerada por uma molécula, como se fosse um átomo. Então eles conseguem bloquear até esse aspecto da inflamação que o emocional gerava, né? Hoje você vê, viver mais que 80 anos é normal, né? Antigamente nós, o meu avô, meus avós estavam mortos na minha idade, né? Por infarto. Hoje a gente vive muito, então esses medicamentos, eles avançam assim, exponencialmente, muito rápido, e trazem benefícios incríveis à humanidade. Atrelado a isso, a sua saúde física tem que ser ligada à saúde mental também. Então, as pessoas mais inteligentes, mais bem informadas, deveriam usar todo o avanço da medicina, assim como a gente usa o avanço da tecnologia, e usar os avanços dos tratamentos psicológicos, do acompanhamento, do conhecer o ser, o eu. Então, eu acho que tudo isso seria fundamental. Há uma coisa dentro disso que você está esclarecendo aqui que me intriga um pouco nessa história toda. Nós estamos vendo aí uma cultura muito voltada para essa coisa da autoimagem, né? Uma cultura muito egocêntrica do indivíduo, e as tatuagens, elas estão muito presentes nessa incorporação da identidade, na construção da identidade da pessoa. Meio que a gente quase que não vê uma pessoa hoje construir a sua identidade sem que ela tatue o corpo. Numa visão sua, própria sua, como é que você vê essa questão de você trazer uma química, uma tinta para a pele, para o tecido? Você acha que isso, eu não sei se a gente pode entrar no mérito dessa questão, seria acometer um desrespeito com a pele quando você traz uma tatuagem para a pele tem que se virar nos 30 para incorporar aquela figura, aquele desenho, por exemplo? Não, na verdade essas tintas elas são próprias para as peles, né? E elas trazem na verdade, uma incorporação da personalidade de cada pessoa, né? Então, no passado, eram os índios, né? Faziam tatuagens e não havia preconceito. Eles caracterizavam cada tribo. Depois os presidiários, né, que ficou uma coisa com um certo preconceito, e depois tudo aquilo que existe na parte inferior da pirâmide, ele vai ascender para a superior e vice-versa, né? Assim como o funk, por exemplo, que começou nas favelas e hoje é coisa de luxo, e as tatuagens também, não existe nenhum ídolo esportivo nosso praticamente que não vá ter tatuagem. Sim. Então ele quer incorporar alguma representação que ele tenha mental na pele. Em termos de saúde, não há problema. Por que você não tem nenhuma tatuagem? Por que eu não tenho? Porque talvez a gente tenha, assim, não tenha necessidade de caracterizar alguma coisa. Eu, por exemplo, eu cultuo a pele branquinha, a pele limpa, sem nada. Mas eu respeito muito bem quem cultua a tatuagem, uma imagem. Eu tenho um funcionário na minha clínica que o irmão morreu de Covid, ele fez o rosto do irmão. Ele quis homenagear o irmão e viver aquela... É uma simbologia. É uma simbologia. Né? Então, tudo depende daquilo que você tem, e essa diversidade, que a gente falou tanto do bem e do mal, a diversidade, ela é maravilhosa. Eu, por exemplo, eu respeito muito, invisto muito em lasers para tirar tatuagem para quem se arrepende. Então, eu lido muito com pacientes tatuados, e hoje praticamente é a gente que está anormal, né? Então eu acho muito legal essa diversidade. E há muita procura por para desfazer a tatuagem? Atualmente havia mais. Hoje em dia as pessoas acabam, antigamente enjoava daquela tatuagem, queria tirar. Hoje eles enjoam, eles fazem mais uma. Entendi. Interessante. Eu nunca tinha esse ponto de vista, eu tinha um outro ponto de vista, mas o que você está trazendo é muito interessante. Carlos, uma coisa interessante, que é outro instrumento de admiração que eu tenho por você, que é em relação à sua família. Você tem duas famílias. Você tem a família sua com seus pais e com seus irmãos, e você tem a sua família com sua esposa e com seus filhos. O que isso representa na tua vida?
Eu acho, Marcos, no meu conceito de ser humano, eu acho assim, a primeira coisa mais importante de tudo é a saúde. Sem saúde, você nem tem a família, né? Afinal, você perde a família e vice-versa. O segundo item, eu sou descendente de árabe, assim como você, é a família, né? Eu acho que a família é um pilar, o mais importante de tudo. Então, eu coloco sempre a família em primeiro, considerando que a saúde seja óbvio, né? Então, sempre. Como é que é a tua experiência quando você tornou-se pai? Como é isso para você? Como tem sido isso, essa experiência da paternidade? Eu acho que é natural. Eu acho que a gente faz uma construção, se a gente faz um planejamento, também acho que tem que fazer um planejamento para ser pai, né? Tem que escolher muito bem seu parceiro, sempre, né? Porque aquela pessoa que vai ser o pai do seu filho ou a mãe do seu filho, então... sem dúvida. Namorei muito tempo. Nem todo mundo pensa assim. Não, nem todo mundo pensa assim. Eu acho que tem que fazer um planejamento para você receber bem esse filho nesse universo, nessa esfera que a gente está. Então, eu acho assim, namorei 5 anos, noivei, casei, esperei mais 3 anos para ter filho, fui pai com 40 anos, e aí procurei seguir os exemplos dos meus pais, minha esposa, os deles, os bons, e corrigir os maus. E ainda assim a gente tem erros, mas estou sempre presente com eles e educando da melhor forma dentro da nossa base familiar. O que você gosta mais nos seus filhos? O que eu gosto mais neles é a pureza, a educação e o respeito mesmo. Ambos são puros, né? São bem puros, bem educados, né? A gente recebe até homenagens dos colégios que eles passam, assim, pela educação. E eu digo ainda, meus filhos são mais educados que nós, hein? Que interessante isso, Sim. Né? Muito bom. O mundo atual, como é que você está enxergando as principais transformações sociais? Você que tem uma vasta experiência no mundo afora, internacional, das tuas viagens, por exemplo, o que você anda vendo mundialmente e que tem chamado a atenção para você? Bom, primeiro do comportamento é sempre o mesmo, né? Aquilo que eu falei do bem e do mal. O que a gente vê, assim, na minha área da dermatologia, assim, o Brasil com exageros de cuidados à estética, né? E alguns países como a Europa, que eles não se cuidam. Então, envelhece, eu até admiro, eu acho que tem que ter um meio termo. Em termos de tecnologia, a rapidez da informação, a gente deve utilizar isso a nosso favor. Eu uso toda a tecnologia possível a meu favor e leio livros, por exemplo. Mas eu acho que o mundo, alguns lugares avançam muito na tecnologia e esquece do básico e outros não avançam. Então eu acho que, em termos mundiais, é isso. Grandes países avançando na tecnologia, esquecendo da parte humana, como a China, por exemplo, né, que às vezes esquece da parte humana e gera essas doenças. Você vê uma potência e aí a falta de higiene que a gente vê em países como a China. Eu estive lá na China e foi chocante para mim algumas áreas. O que você viu de interesse nesse sentido lá? Eu vi, por exemplo, eu fui num congresso com 30 mil pessoas para entrar na porta, em 5 minutos estava todo mundo lá dentro com crachá, uma coisa incrível, então a tecnologia, e aí fui utilizar um banheiro, era um fosso com divisórias de madeira, eu nem utilizei porque eu não tinha coragem, né? E uma imundícia absurda. Banheiro do Congresso. Banheiro do Congresso. Então, você fala assim, caramba, quer dizer assim, vamos na tecnologia para ganhar dinheiro, mas o ser humano que se dane. Então, isso daí que não existe. E no Brasil, por exemplo, tem o melhor serviço de saúde do mundo, que é o SUS. Melhor do mundo. Não existe nenhum país desenvolvido que dá saúde gratuita para todos. E a gente tem e não valoriza. Né? O Brasil, então, tem esse meio termo de cuidar do ser humano, cuidar da tecnologia, tem áreas a melhorar, absurdas, né, que dá toda essa confusão, mas é um país que tem uma harmonia muito melhor. Estados Unidos, se você não pagar um plano caro, você vai morrer na rua e ninguém está preocupado com isso. Por exemplo, tem países da Europa, já a Suécia, por exemplo, que paga serviço particular de alto nível para todo mundo. O Japão, por exemplo, é péssimo em medicina, mas é ótimo em prevenção. O Brasil tem uma harmonia, então o Brasil... eu vejo muito bem nessa lado. E em termos de dermatologia, nós estamos... Dermatologia não tem para ninguém. Brasil é o melhor na área estética, né? Desde a época do Pitangui, que seria a cirurgia plástica. Aí, na dermatologia, nós somos referências também mundial
também, os de maiores destaques são brasileiros. O Brasil é o único médico dermatologista que é muito bom em clínica e muito bom em estética. Tem países que são só em clínica, outros só em estética, assim por diante. Carlos, eu quero fazer aqui um bate-bola com você. Aliás, interessante um bate-bola. Quantos bate-bola a gente já fez? As pessoas nem imaginam, né? Quanto tempo a gente passou da nossa vida jogando bola, né? E como as melhores fases, por sinal. As melhores fases. Eu digo melhores fases da minha vida. Inesquecíveis, né? Sem dúvida. Na época em que a gente jogava... Esse bate-bola é a primeira coisa que eu te coloco. A melhor fase da minha vida foi jogando futebol. Que maravilha. E quantos gols a gente já fez juntos, né? Em bate ninguém ganhava. Ninguém ganhava. É fantástico isso. Isso é uma coisa que vai ficar registrada na nossa história. Eu vou fazer um bate-bola agora com você, que são perguntas imediatas e respostas imediatas. Tá. Uma palavra. Trabalho. Uma conquista. Uma conquista? Os prêmios em dermatologia. Uma dificuldade sua. Dificuldade... Ser humano. Por quê? Porque apesar de eu entender a maldade, eu não queria, né? Eu acho que a gente merecia estar numa esfera que tivesse só o bem. Aonde você gostaria de estar neste momento, se você pudesse? Aqui. Aqui? Isso é muito bom. Que bom, né? Sem dúvida. Aliás, o aqui agora é precioso, né? E a gente tem que valorizar. O que você gostaria de fazer ainda na vida que você não fez? Ainda eu quero descobrir uma coisa que mude a humanidade global, na minha área. Em termos concretos, o que seria isso? Eu quero curar alguma dor de muita gente, entendeu? Alguma dor que possa ser estética ou de doença, e eu vou chegar lá, né? Isso é tua missão? Essa é a minha missão. Interessante. Algo que você traria de interessante para uma pessoa que está sem esperança de viver? O meu exemplo mesmo de luta, de respeito, de ética. Uma pessoa para quem você daria um troféu? O meu pai. Por quê? Porque é uma pessoa com 84 anos que trabalha como se fosse pobre, que não se preocupa com dinheiro, não é apegado em dinheiro, é ético, é honesto, se preocupa com o ser humano e é uma bondade infinita. Um medo. Um medo? Um medo é não poder dominar as nossas vontades, como é o caso desses governos populistas, tipo Coreia do Norte, que tira a sua liberdade de expressão. Uma mensagem que você poderia deixar, uma frase, uma mensagem que você poderia deixar para que brindasse esse nosso encontro, esse programa nosso aqui. Lute, acredite e trabalhe enquanto os outros durmam, porque você vai atingir seus objetivos na proporção daquilo que você sonha. Carlos, eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui. Para mim é mais do que uma honra estar diante de você. Estou aprendendo um pouco mais sobre a vida aqui com você e a gente brinda esses 40 anos de amizade, que para mim é uma festa a gente ter esse momento nosso aqui. Muito obrigado pela tua presença. As pessoas puderam saber um pouquinho mais ao teu respeito, inclusive eu também, e que a gente possa ter mais 40 anos pela frente de amizade ainda. Muito obrigado, se Deus quiser. E para mim é uma honra. Um pedido seu eu estou aqui antes de você pedir, espiritualmente, a hora que você precisar. Fantástico. Uma honra. Que Deus te abençoe. Obrigado, até amém. Mais. Deus te abençoe. Gente, foi especial o programa de hoje. Muito obrigado por você estar com a gente aqui na TV Rio Preto, canal 7 da NET. Esse programa que é um produto do Núcleo de Comunicação do Centro Universitário do Norte de São Paulo, ao norte, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. E a gente se vê logo mais em outra edição do Eu e Você. Valeu!